Mais uma vez o Corinthians empata um clássico, ou melhor, o Corinthians dá a oportunidade da arbitragem estragar o jogo e toma um empate contra o Santos. O Corinthians joga contra o Santos no dia de hoje, nessa quinta-feira, lá na Vila Belmiro. E num jogo em que o Corinthians entrou com 5 meio-campistas, né? O Dorival foi muito esperto, vendo que o Santos veio com 3 atacantes, né? Vinha com o Gabigol no centroavante, do lado o Roleiser e o Barreal. E o Corinthians veio com 5 meio-campistas povoando o meio, e deixando só o Yuri Alberto como o atacante lá na frente. O André sendo um cara que chegava bastante, o Ranielli sendo o meia, o volante, o primeiro volante, o Matheus Pereira fazendo aquela ligação, e o Carrilho também jogando muito bem, e o Bidon caindo pelo lado ali ajudando o Mateuzinho. É, assim, o Corinthians começou melhor o jogo, o Corinthians foi melhor no jogo inteiro, já adiantando, mas o Corinthians começa muito bem o jogo. Tanto que o Yuri Alberto, o Corinthians ganhando o meio de campo sempre, numa bola espetada, o Yuri Alberto faz uma jogada de gênio, assim, uma jogada a lá Ronaldo Fenômeno, e sofre o pênalti do Zé Rivaldo. Só que aí o Yuri Alberto, sendo o Yuri Alberto, perde o pênalti de uma forma totalmente esquisita. Não entendi o que ele fez. Ele mudou a passada, ele não bate pênalti daquele jeito, ele não vai pra bola daquele jeito. Eu não sei o que aconteceu, mas o Yuri Alberto foi mal pra caraca, batendo pênalti. Só que aí, 3 minutos depois, num lance bem parecido, né, com o Yuri indo pro lado, o Yuri corta ali o João Schmidt, bate cruzado, o Brasão faz uma ótima defesa, depois sobra no Bidu, Bidu bate, o Brasão defende de novo, vem no Yuri Alberto, ele corta pra esquerda, chuta muito bem, e é gol do Corinthians. E aí, nesse lance, a torcida toda do Santos vaiando ele, por ele ter perdido o pênalti, ele vai lá e faz o gol e sai comemorando. Enfim. Só que depois disso o Corinthians continua melhor, tá? O Corinthians continua melhor. E aí o grande pecado do Corinthians nesse jogo é que foi um time melhor o jogo inteiro. Foi um time que realmente ganhou o meio de campo. O Dorival foi muito bem. Não tenho que criticar o Dorival hoje. Ele foi muito bem na escalação. E o Vojvoda demorou muito para mexer. O Vojvoda demorou muito para mexer. E quando mexeu, só mexeu peça por peça, 6 por meia dúzia, e não mexeu no esquema tático que tinha que mexer. Só que o grande problema do Corinthians é algo que eu vejo desse elenco, é que o Corinthians gosta de se acomodar. Fez um gol e se acomodou. Algo que não pode acontecer em um clássico. O Corinthians, eu vejo que falta um pouco de gana, um pouco de vontade mesmo, um pouco de vontade de querer fazer mais, de querer ir pra cima. Parece que 1 a 0 tá bom. E assim, o jogo tava controlado de uma forma tranquila. Só que o Corinthians teve uma falta de capricho assim no ataque. Teve ótimas chances depois do gol, criou chances, mas o último terço estava complicado. Tava complicado. Parecia assim que o Corinthians tava levando o jogo no banho-maria. Tá tranquilo, a gente tá ganhando, o Santos tá jogando muito mal, a gente tá dominando o jogo. Se der pra fazer mais um gol, nós faz, senão nós não vai tomar também. E provavelmente seria assim até o final do jogo, né? Se não acontecesse o que aconteceu. Mas assim, no segundo tempo, o Corinthians não muda, o Corinthians continua sendo melhor. E aí o Vojvoda, ele faz a alteração, depois eu acho que da parada técnica, ele faz a alteração colocando o Robinho e o Zé Rafael, e aí ele coloca mais um meio-campista. E aí tira o Igor Vinícius, eu acho, que aí ele coloca o Gabriel Menino pro lado. E a partir disso o Corinthians começou a se fechar muito, ficar muito na defesa, ficar muito na retranca, enquanto o Santos conseguia, assim, da empurrância ia, porque o time é muito ruim. O time do Santos é muito ruim, carece muito de qualidade técnica, é muito ruim o time do Santos. Tanto que, depois de 70 minutos, só deu o Santos, porque o Corinthians ficou lá atrás. E o Santos tentando criar, mas de verdade, chances claras não criava. Não criava nenhuma chance clara, não criou, até o gol. Mas o Corinthians muito mal. E aí tinha cansado também o meio de campo, entra o Garro entra muito mal, errando o tempo de passe de bola, errando o tempo de bola, não conseguindo fisicamente estar mal o Garro também. Entrou muito mal o Garro e o Charles entra também. E aí, assim, tenho que criticar o Charles. Não dá pro Corinthians, o Corinthians precisa buscar um volante, precisa buscar um segundo volante, um meio campista, porque não dá pra você ter como primeira opção
de substituição para segundo volante, o Charles. Não dá. É impossível. O Charles, a gente tem o Martinez, né, que não voltou ainda, a gente não sabe o que está acontecendo direito e tudo mais. Mas o Martinez não deixaria o Robinho Júnior fazer o que o Charles deixou, né? O Charles não o Charles deixou o Robinho girar em cima dele e ligar o contra-ataque, ele tenta fazer a falta, não consegue fazer a falta, aí a bola vai pro Lautaro Dias, que o Gustavo Henrique vai muito bem, desarma a bola, e aí sobra pro Gabigol, que ele chuta para fora. Chuta muito bem o Gabigol, mas a bola sobe um pouco e vai para fora. E aí o juiz quer aparecer, o juiz muito mal. O primeiro tempo dele foi ok, o segundo tempo foi horrível, ele distribuiu o cartão amarelo, ninguém respeitava ele, qualquer lance era cartão amarelo. E ele vai lá, marca uma falta que não existe, dá amarelo ainda pro Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique fica maluco. E dessa falta sai o gol. Um gol que o Gabriel chuta forte, muito forte, né? Foi uma pancada. Só que a bola vai em cima do Hugo. E o Hugo falha. Pra mim, ele falha gravemente, grotescamente. Foi uma falha muito grande do Hugo. Eu acho que ele sabe o quanto ele falhou. Porque depois que ele toma o gol, ele fica muito indignado com ele mesmo. Mas foi muito mal, né? E aí, infelizmente, a gente tem que entrar nessa de que o Hugo é um ótimo goleiro. Mas de vez em quando ele dá umas falhas dessa que não pode dar. E infelizmente nessa foi um jogo que foi num clássico. Se fosse um jogo qualquer no Brasileirão, fosse um Corinthians e Remo lá no lá no Pará, e aí, sei lá, saísse um gol, beleza. A gente até relevaria. Só que um clássico não pode fazer o que o Hugo fez. Infelizmente o Corinthians empata, graças ao juiz. O Corinthians joga melhor. O Corinthians peca em não matar o jogo quando deveria matar. Infelizmente sai esse gosto amargo de mais um jogo que a gente não consegue vencer, mais um clássico que a gente não vence. Infelizmente é o que acontece, né? Diferentemente de como foi contra o São Paulo, que o Corinthians jogou mal e conseguiu empatar e a gente ficou eufórico pelo final do jogo porque conseguiu empatar. Contra o Santos o Corinthians joga muito melhor, controla o jogo inteiro, só que deixa o Santos gostar do jogo no final. E aí o problema é sempre o mesmo, entendeu? É sempre o mesmo. Você não pode deixar um time que joga em casa, num clássico, gostar do final do jogo. Porque o que o São Paulo cometeu de erro contra a gente foi lá e empatou, a gente fez a mesma coisa. A gente deixou o Santos vir e tomar um gol no final ali com a ajuda do juiz. Mas é isso, né? O que fica pelo menos é uma atuação ok do time, uma atuação melhor que a do Santos. E assim, uma escalação, uma atuação do Dorival boa. Dorival não errou em nada. Também, quem queria colocar no lugar do Charles ali, não tem quem colocar. Mas um time que ficou um pouco desligado no final do jogo, ficou um time também muito cansado no final do jogo, mas um pouco desligado. Passes errados que não estava errando e coisas do tipo. Nenhuma jogada encaixou ali no final. O Corinthians ficou esperando o Santos para tentar ligar o contra-ataque e fazer o gol. Mas não conseguiu. E no final quem fez o gol foi o Santos, com um erro grotesco do juiz. Infelizmente é isso. Empatamos contra os caras. Num jogo que a gente jogou muito melhor. Mas futebol é assim, fazer o quê? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí pra ajudar. Se inscreva no canal. É isso, fique com Deus e até a próxima.